Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os seres vivos se relacionam. Se relacionam em vários níveis tróficos, cadeia alimentar, teias alimentares. Um ser vivo precisa de outros seres vivos para a sobrevivência. Somente ele sozinho na Terra não sobrevive, né? Aqui ele deu um exemplo clássico, a formiga. A formiga cortadeira, ela leva as folhas, mas não para se alimentar das folhas, e sim porque ela cultiva um fungo, que ela se alimenta através desses fungos, né? Então, três tipos de população aí, né? As formigas, os vegetais e os fungos, todos vivendo em conjunto, senão não conseguiam a sua sobrevivência. Primeiro ponto, cadeias e teias alimentares. Tá? Cadeias alimentares, ela é dividida em nível trófico. Nível trófico, né? O que seria esse nível trófico? São as etapas da sua organização. Tudo começa nos produtores. Tudo começa nos produtores, aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Produz através da fotossíntese. Terrestres são os vegetais, aquáticos são as algas e alguns tipos de bactérias, tá? Após os produtores, eu venho à próxima etapa, que são os consumidores. São organismos que não produzem o seu próprio alimento, também chamados de heterotrófos. Beleza? E aí eles podem ser divididos em primário, que se alimenta diretamente do produtor, o secundário, que se alimenta dos consumidores primários, os terciários, que se alimentam dos secundários, e assim sucessivamente. E por último, vem os decompositores, né? Decompositores é tudo aquilo que no final da cadeia acaba morrendo, ele vai pegar essa matéria orgânica que morreu, vai diminuir o seu tamanho até transformar em minerais e vai dar para o solo novamente. E aí começa todo o ciclo. Aqui ele colocou um exemplo. Ó. Tudo começou no produtor. Né? O produtor é um vegetal. Esse vegetal vai ser consumido por um consumidor primário. Que é o primeiro. Ó. Sempre sentido da seta. Ó. Não esqueçam, tá? A seta sempre vai ser para quem está devorando o outro. Ó. Então o sentido... produtor produziu energia para o consumidor primário. O consumidor primário serviu de presa para o consumidor secundário. O consumidor secundário para o terciário e o terciário para o quaternário, que é a nossa águia aqui, o gavião. Todas essas etapas, alguma hora acaba morrendo e vai ser decomposto pelos decompositores, que são fungos e bactérias. Beleza? Quem está no topo da cadeia alimentar é o nosso consumidor quaternário. Quem é a base da cadeia alimentar é o nosso produtor, no caso aqui a grama. A cadeia alimentar é o conjunto, tá? Conjunto de várias... A teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares. Né? Por exemplo aqui, ó, plantas aquáticas. Serve de alimento para peixes herbívoros, que serve de alimento para carnívoros, e os carnívoros para os mamíferos, como o golfinho. Mas a mesma planta aquática servindo de alimento para o herbívoro, também pode ser servido direto para o tubarão. Né? O mesmo peixe ele pode servir de alimento para um crustáceo, e um crustáceo para uma lula, e a lula para o tubarão. Então eu tenho várias cadeias alimentares juntas num ecossistema aquático. Isso chama teia alimentar. Tá? Aqui no ambiente terrestre eu tenho fruta que serve para o rato, que serve para a cobra, para o gavião. Né? Todas essas cadeias juntas, ó. Eu tenho a lebre que serve para o gavião, que também serve para o gato, que também pode servir para a cobra. Então são várias cadeias alimentares formando uma teia alimentar. E isso no ecossistema terrestre, né?
E eu tenho as interações entre populações, né? Todos nós interagimos com outras populações, né? Se você vai lá se alimentando de carne bovina, você está interagindo com a população de bovinos, né? Se você vai lá pescar um peixe, você tem uma interação com a população de peixes, né? E a relação, elas podem ser interespecíficas, né? Trazendo prejuízo ou benefício à espécie, tá? Aqui, ó, pode ser beneficiada ou pode ser prejudicada. Vamos lá então. Predação, olha lá, é uma interação. Predação e herbivorismo. O que é predação? Né? Aqui, exemplo, foi um jacaré comendo um peixe. Então, o jacaré vai fazer uma predação, porque está buscando o alimento, está predando aquele alimento. Só que no ambiente natural, quando não tem espécies exóticas ali, é natural isso aí. Né? Ele só come a quantidade que ele precisa e os peixes vão se reproduzindo ali. Herbivorismo, né? Um coelho se alimentando de um vegetal. Isso, quando é natural, as duas populações vão se manter. Nem o vegetal vai crescer muito, porque eu tenho um animal que está predando ele direto. Diferentemente, quando eu tenho, igual está acontecendo lá na Argentina, no Paraguai, aquelas nuvens de gafanhoto que vão predar os vegetais. Ali não é já um sistema natural. Formou aquela população enorme de gafanhoto e toda vez ela vai se crescendo porque ela vai se reproduzindo e vai deixando os seus ovos e sempre vai ter nuvens de gafanhoto porque os ovos já estão lá postos para a nova geração. Então ali não é uma predação natural, ali você tem já um desequilíbrio ambiental. Tá? Parasitismo, né? Eu tenho tanto nos vegetais, que são essas plantas que elas se hospedam em outras plantas até levar à morte, ou em animais, que eu tenho lá no caso dos mamíferos, os vermes, né? Lombriga, tênias, tudo isso aí são parasitas, carrapatos, né? Se você tem um cachorro lá que está com um carrapato, é um parasita, ele está prejudicando o hospedeiro, está prejudicando o seu cachorro vai emagrecer, vai ficar feio, então você tem que sempre tratar ele, né? Então esse é um exemplo de parasitismo. Mutualismo. Mutualismo é quando as duas espécies são beneficiadas. Por exemplo, aqui o cervo, ele come vegetal. Ele não consegue quebrar uma estrutura chamada de celulose. Aí dentro da barriguinha dele tem uma bactéria que se alimenta dessa celulose e vai quebrar em aminoácidos menores e açúcares. Então, o que faz o cervo crescer são essas bactérias que vai se alimentar dos aminoácidos, da celulose, transformando em moléculas menores. Ok? Neste caso aqui é um líquen. Esse aqui é fácil vocês reconhecerem. Geralmente fica grudado nas cascas das árvores. Eles são formados por algas e fungos. As algas fazem fotossíntese e os fungos não. Então, ambos vivem juntinhos. Se eu separar um do outro, morre. Se eu for lá e te dar um remédio que mata as bactérias do cervo, da barriga dele, ele vai morrer, porque ele não vai conseguir engordar mais. Mesmo ele comendo e não tiver essa bactéria para ajudar no intestino, ele vai morrer, né? E se eu tirar a bactéria do intestino dele, também ela morre. Então, sempre um vive ajudando o outro. Comencialismo, quando somente um é beneficiado, mas o outro não acontece nada. Por exemplo, essas rêmoras, ela tem uma ventosa em cima da cabeça. Então ela vem no tubarão aqui, ó, e gruda debaixo, geralmente é embaixo dele. Por quê? O tubarão, quando come uma presa, ele solta alguns pedaços de carne. E essas rêmoras vão lá e se alimentam dela. O tubarão está sendo prejudicado? Não, só está carregando elas. E elas estão sendo beneficiadas, tá? Comendo. Então, comencialismo não prejudica o hospedeiro, no caso aí, o nosso tubarão, mas ajuda as rêmoras. Inquilinismo também não prejudica o indivíduo, tá? Só serve como morada. É como você ter a sua orquídea na sua casa, da mãe lá. Geralmente ela coloca numa árvore.
A orquídea ela não mata a árvore, ela vai ficar ali presinha, só como inquilina. A árvore vai crescer normal. Competição. Aí sim, na competição, geralmente uma das espécies vai ser prejudicada. É porque está competindo para o alimento. Tá? É igual você tá lá, tem na África, você tem leão, e tem leopardo, né? E tem todos esses felinos, né? Eu esqueci, as chitas, são três, geralmente, são três os grandes, né? Leão, leopardo e chitas. Se o leão encontrar um filhote de leopardo ou chita, ele vai matar, porque está competindo com ele com o alimento. Né? Os dois eles têm territórios diferentes. Se os dois se encontrar, os três se encontrar, eles vão o mais forte vai matar o mais fraco. Por quê? Eles estão competindo por alimento. Beleza? Agora as relações ecológicas intraespecíficas, tá? Dentro de uma mesma espécie, tá? Dentro de uma mesma espécie. Nós vimos as interespécies diferentes, agora intraespecífica, dentro da mesma espécie. Competição também dentro da mesma espécie, né? Leões, grupos de leões diferentes, eles têm famílias diferentes. Quando um macho vai lá, ele compete para reprodução, para, né, a alimentação. Então, se vem outro macho, ele vai ver lá se ele consegue, se ele aguenta brigar e tomar, né, tomar aquela família, ele vai brigar ali. É uma competição para a sua reprodução. Colônia, né? Colônia é quando você vive tudo junto, né? Ali, aqui um exemplo colocou a caravela. Todos esses aqui são indivíduos diferentes, ó. Tá? Um indivíduo, outro, são 4 indivíduos aqui, ó. Só que eles vivem todos juntos. Se eu tirar um indivíduo desse, ele morre, tá? Porque esse aqui serve para alimentação, esse aqui para flutuação, nível da água, indivíduo protetor, que é os tentáculos. Então eles vivem tudo junto. Se eu tirar um, morre. Sociedade. Sociedade não. São vários indivíduos trabalhando juntos, né? Só que não grudados. Cada um tem uma função. Aqui ele deu exemplo das formigas. As formigas cortadeiras. Eu tenho as que cortam, eu tenho as que carregam, eu tenho a que vai limpar o formigueiro, eu tenho a rainha, tá? Todos eles têm uma função específica dentro do formigueiro. Característica de uma população, né? Eu tenho aqui o crescimento de uma população, que eu chamo de natalidade, que são os recém-nascidos, né? Quando nascem novos indivíduos. E o fenômeno de imigração, quando vêm novos indivíduos para aquela população. Né? Imigração, quando chegam novos indivíduos, vamos supor de Bonito, quando você mora em Campo Grande e vem para Bonito, você imigrou para cá. E o declínio de uma população, né? A morte dessa população, ou a imigração. A imigração quando você vai embora, vou embora para São Paulo, você foi embora, você saiu de Bonito, então está emigrando, está diminuindo a população de Bonito. E a mortalidade. Agora a gente está tendo um declínio da espécie humana, né? Porque está tendo a mortalidade devido ao coronavírus. Então aumentou a mortalidade no mundo inteiro. E se você aumentou a mortalidade, você está tendo um declínio na população. Está diminuindo. O nosso planeta tem uma quantidade que ele suporta. Né? Como estava só aumentando, você tendo uma mortalidade baixa, você tem mais natalidade que mortalidade. Então o que aconteceu? Surgiu esse vírus e aí agora eu tenho uma mortalidade mais alta. Então a população mundial está diminuindo. Está morrendo mais gente devido ao Covid do que nascendo. Então você tem um aumento, uma diminuição, um declínio da população. Também eu tenho aqui as espécies exóticas. Ele colocou que isso aqui é muito importante, tá? Quando você, o que é uma espécie exótica? Vamos supor, aqui ele deu o exemplo do caramujo. Esse caramujo é africano. Quando ele veio para o Brasil, ele, não sei como, né?
tem várias teorias, mas quando ele chegou no Brasil, ele se espalhou e virou praga. Então, vários lugares que você anda, você encontra ele. E ele está fora de controle, porque não tem uma espécie, né, nativa daqui que se alimentam dele. Ninguém cria galinha aí, né? Na fazenda você não encontra porque você tem galinha, tem outros que comem, mas aqui na cidade é difícil. Então, ele virou praga porque não tem um predador nativo. Então, as espécies exóticas são muito perigosas, né? Até esse dia eu estava assistindo um programa, Caçadores de Piton, nos Estados Unidos. A Piton não é dos Estados Unidos, tá? Mas ela teve um furacão onde destruiu um laboratório que criava essas pitons. E aí fugiram mais de 200 cobras. Quando fugiram essas cobras, elas ganharam um ambiente lá que chama de grades, que é um pântano, e aí elas começaram a se reproduzir. Já faz 20 anos isso. Então, tem vários. Então, os Estados Unidos lá, o Estado, ele paga para esses caçadores capturar essa cobra. Tá? Porque como ela não tem um predador natural, elas se alimentam da espécie nativa lá. Então ela acaba com cervos, aves, jacarés, tá? Então elas se alimentam de todos esses animais e aí ela está diminuindo a população. Então o que tem que fazer? Eliminar esses animais exóticos daquela região. Ok? Era isso. Tchau, obrigado.